Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do nosso culto online. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com a sua vida nessa noite. Deus tem algo especial a manifestar na sua história, na sua casa, na sua realidade. E com certeza, se você abrir o seu coração para aquilo que Deus quer fazer, sua vida não será mais a mesma, no nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor para nós começarmos essa programação. Ela se encontra em Isaías, no capítulo de número 40, no verso número 28. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa preciosa palavra. Deixa eu repetir essa palavra ao seu coração. Deus não se cansa, Deus não se fatiga, não há cansaço no Senhor. O nosso Deus não está exaurido, não está sem forças, não está jogado ao chão, não está com a sua língua para fora, cansado, desanimado, prostrado. Muito pelo contrário, o Senhor está no mesmo lugar de sempre. O Senhor está fazendo as mesmas coisas de sempre. O Senhor está ativo como sempre esteve. O nosso Deus é um Deus que não se cansa. É um Deus que trabalha constantemente. E Ele trabalha na sua vida, na minha vida. E Ele trabalha no meio desse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias desafiadores, dias em que muitas pessoas têm convivido com ansiedade, com preocupação, com desânimo, alguns até mesmo com depressão. E uma realidade que as pessoas mencionam em meio a um tempo tão desafiador e duradouro como esse que nós temos vivido é justamente essa expressão: eu estou cansado, eu estou ficando desanimado. Depois de tanto tempo convivendo com essa triste realidade do vírus, desse coronavírus, dessa pandemia, e em alguns lugares como o nosso, convivendo com isolamento social, quarentena, fechamento constante de tudo aquilo que nós estávamos tão acostumados a fazer, nesse ato de ir e vir, que temos sido impedidos e muitas vezes por causa dessa pandemia. Algumas pessoas então, elas chegam à seguinte constatação: estou cansado, estou ficando triste com tudo isso. Mas essa palavra, ela traz alento, traz conforto, traz segurança e traz esperança ao seu coração, bem como ao meu. O nosso Deus não se cansa. Nós podemos cansar. E nessa palavra diz que não apenas o ser humano pode cansar, mas até mesmo aqueles que são caracterizados por terem muita força, muito ânimo, vibrante, adrenalina, que são os jovens. Essa palavra fala a respeito de jovens que se cansam, que se desanimam, que se fatigam, moços que de exaustos caem ao chão. Isso é para deixar bem claro que até mesmo esses que têm essa característica, que têm a qualidade de poder desfrutar de força, essa força jovem, ainda assim, diante de algumas realidades da vida, se desanimam, cansam, fatigam, ficam exauridos. E aí essa palavra fala, aqui Isaías menciona que há a possibilidade de nós termos uma recarga, de nós termos a possibilidade de desfrutar da energia, da força que vem do Senhor, como uma bateria descarregada que precisa ser rapidamente carregada, como um dispositivo qualquer que precisa ser conectado a uma tomada de energia, de força elétrica, para poder ter novamente aquela corrente passando e sendo estocada em energia para poder novamente ser utilizada. Assim nós podemos e devemos fazer com o nosso Senhor. O nosso Senhor é essa força constante, essa força que não se acaba, essa força que nós temos a possibilidade de nos conectarmos a Ele e saber que, independente da circunstância que nós estivermos vivendo, nós podemos
ter forças do Senhor, ser carregado pelo Senhor. A palavra aqui nos menciona que aqueles que esperam no Senhor, e esse esperar em Deus é uma esperança confiada, é ter confiança no Senhor, é depositar total confiança, é se entregar, é se colocar vulnerável à ação de Deus na nossa vida. É como um dispositivo que você conecta na parede, conecta na tomada, para poder extrair ali a energia necessária. Do mesmo modo, ficar vulnerável na presença de Deus é ter a clareza bíblica de que Ele faz com que essa energia, essa força possa novamente passar em nossa vida e nos recarregar. Aqui menciona que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Talvez você necessite de uma recarga. Essa noite o Senhor quer recarregar a sua força. Deus quer recarregar a sua energia. Deus quer novamente que você possa ser encorajado, ser empoderado por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. A palavra aqui ela termina dizendo que eles sobem. Interessante, os jovens estão caídos, estão desanimados, essa palavra diz. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles não estão no chão, eles sobem. Fala de uma realidade do alto. E aqui a expressão, para ficar ainda mais clara, o Senhor fala e faz uma ponte, faz um link, faz uma conexão com a realidade da águia. E fala que assim como a águia que voa nesses altos lugares, essa águia que não está rasteira, que não está limitada à mediocridade, à superficialidade, essa águia que inclusive faz seus ninhos nos lugares altos, nas altas montanhas, no alto rochedo, assim também é aquele que confia no Senhor, assim também é aquele que espera no Senhor. Ele é como águia, sobe com asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Por quê? Porque a sua força está no Senhor. Eu convido você a colocar toda a sua expectativa no Senhor e desfrutar desse fortalecimento, dessa fortaleza que é o Senhor na sua vida, bem como na minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Nós queremos nesse exato momento exaltar ao Senhor Jesus. Nós queremos glorificá-lo, nós queremos adorá-lo. Nós queremos desfrutar da sua intimidade, desfrutar da experiência desse Deus, por meio do louvor e por meio da adoração. E eu convido você, onde você estiver, a você se colocar numa posição que de fato o seu coração se renda a Deus, que você possa adorá-lo em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, no nome de Jesus. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações,
adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que és maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
Eu louvo teu nome, louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. 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 Glória a Deus, que presente do Senhor esse tempo de louvor e adoração.
onde nós podemos desfrutar da intimidade com o Espírito Santo, onde nós podemos ter a certeza de que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Que oportunidade gloriosa que Deus nos dá de poder ter esse tempo com Ele. Aleluia. Nessa noite nós também temos o privilégio e a oportunidade de cear ao Senhor. E nós queremos meditar um pouquinho a respeito disso, e eu convido você a ler a palavra que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23 em diante. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra termina justamente falando até que ele venha. Essa palavra, ela menciona a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. E nós estamos vivendo um momento, um tempo, em que as pessoas debatem, discutem, conversam e procuram saber a respeito dessa segunda vinda do Senhor Jesus. Porém, só é relevante esse entendimento na medida que nós temos a clareza da revelação da primeira vinda do Senhor Jesus. E a primeira vinda do Senhor Jesus foi justamente função de nos salvar. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Que coisa gloriosa! Você, eu, a humanidade estava completamente perdida. Perdida de sentido, de propósito, perdida de destino, perdida eternamente. Nossa condenação em função do pecado era passar a eternidade longe do Senhor. Mas o Senhor, na sua graça, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, no seu amor, decidiu provar esse amor, se entregando numa cruz por nós. E esse é o ápice, essa é a garantia de que esse amor de fato ele foi poderoso, profundo, capaz de mudar a nossa trajetória, a nossa história. Hoje nós estamos aqui e isso tudo só faz sentido em função de que ele de fato manifestou o seu amor por nós. Você é alvo desse amor, eu sou alvo desse amor. Esse amor não foi um recado que ele escreveu nas nuvens ou num papel. Esse amor ele foi manifestado, ele foi provado, ele foi testificado por meio do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Esse amor foi provado por meio do corpo de Jesus que foi pregado naquele madeiro. E através dessa obra, desse sacrifício, ele nos dá então livre acesso ao Pai. Ele nos dá a oportunidade de nós termos uma nova vida por meio de Jesus. Através da sua morte, você foi retirado das trevas, você foi liberto dessa condição de cativeiro permanente e passar uma eternidade longe de Deus. Você foi tirado dessa condição para poder desfrutar do seu amor, Não existe maior amor do que esse, de Jesus ter dado a sua vida em favor de muitos, em favor da minha vida, em favor da sua vida. Eu convido você nessa noite a você cear com essa convicção, com essa revelação de que Jesus, ele provou o seu amor por você. Eu quero enfatizar isso. Talvez ao longo da sua vida você viveu alguma realidade ou até mesmo fez algumas coisas que geraram uma impressão de que você não é digno de ser amado. Talvez haja na sua vida alguma realidade que seja tão chata, tão ruim, tão vergonhosa, que faça com que você tenha um sentimento de pouco valor, de desvalia, de insignificância. Mas eu quero dizer para você que aquilo que o seu espelho ministra para você não é a verdade. Aquilo que o seu passado fala com você não é a verdade. O que é a verdade é aquilo que Jesus fez por você. E Jesus te amou. E Jesus te ama. E Jesus quer manifestar mais e mais do seu amor sobre a sua vida. Por isso, nessa noite, você que crê em Jesus, tenha a oportunidade de poder comer desse pão e beber desse cálice.
na certeza de que você foi alcançado por esse amor. Eu convido você a fazer isso nesse momento, que você possa pegar o pão e considerar e ter uma clareza de que o significado disso é esse corpo de Jesus que foi suspenso naquele madeiro, naquela cruz. O justo pelos injustos, o puro pelos impuros, o santo pelos pecadores. Jesus se torna maldito de Deus naquela cruz, para que nós pudéssemos ser feitos benditos do Senhor. Que coisa gloriosa. Que você possa comer desse pão na certeza do amor de Deus pela sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Todas as vezes que beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha. Jesus, Ele derramou seu sangue precioso naquela cruz, um sangue puro, um sangue inocente, um sangue que não tinha a contaminação do pecado, um sangue que não foi determinado pelo relacionamento de um homem com uma mulher, mas Ele é esse ente santo, que foi gestado no interior da Maria e que nasce debaixo do propósito de cumprir com essa obra de cruz, essa obra de sacrifício. Ele veio justamente por isso. Esse era o propósito da sua vinda. E ele já fez isso. E a palavra nos diz em Isaías que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. É tão lindo imaginar essa cena de Jesus atento a esse momento e vendo que o seu sacrifício, que o seu sangue derramado naquela cruz valeu a pena. Porque você está aí, porque eu estou aqui, porque nós estamos hoje na presença do Senhor, porque hoje nós entregamos nossa vida completamente ao Senhor. Valeu a pena o seu sacrifício. Que você possa tomar esse cálice na certeza de que valeu a pena, de que você foi alcançado, selado, confirmado por esse amor, através do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder de te libertar. Há poder de quebrar maldições. Há poder de arrancar você da condenação eterna e te fazer amigo do Senhor. E te fazer íntimo de Deus. Que você possa tomar nesse momento desse cálice, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor. Pai, nós somos tão gratos por esse sacrifício. Nós somos gratos por essa entrega. Nós só estamos aqui por causa dessa entrega. Essa foi a oferta que o Senhor fez por nós. E essa oferta foi poderosa o suficiente para nos retirar de um lugar de trevas, de escuridão, de maldição, de pecado, de afastamento do Senhor. E nos colocar hoje alvos da Tua luz, alvos do Teu amor. Colocar a nossa vida na Tua presença. Que coisa gloriosa. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Que sacrifício poderoso, suficiente para nos mudar, para nos transformar. Que o Senhor abençoe a vida de cada um agora, no nome de Jesus. E que possamos viver intimamente contigo, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social, nesses dias de quarentena. Nós estamos com as nossas programações, todas elas online. É um prazer, uma honra para nós ter a sua participação nesse nosso culto online. E todos os domingos, às 19 horas, nós temos o nosso culto online. Tem sido um tempo precioso, um tempo poderoso diante do Senhor. Eu quero convidá-lo a fazer parte disso, fazer parte desse grande mover que tem acontecido todos os domingos às 19 horas. Não perca nenhum culto. Deus tem algo poderoso a ministrar ao seu coração. Não perca. Foque naquilo que Deus está falando ao seu coração por meio do culto online aos domingos às 19 horas.
Também quero convidá-lo para toda terça-feira, às 20 horas, você firmar aí na sua agenda, anotar ou colocar isso como um registro no seu celular, para você estar conosco todas as terças-feiras, às 20 horas, no nosso Tadel Online. Tem sido um tempo tremendo, um tempo maravilhoso. Nesse mês que passou agora de junho, nós ministramos e conversamos a respeito do tema relacionamento. E foi algo maravilhoso, algo muito forte, muito abençoado que Deus fez nos nossos relacionamentos familiares, como igreja, como Fonte Church em Indaiatuba. Algo tremendo. E nesse mês de julho, não será diferente. Esse mês que está começando, nós temos coisas poderosas, novas, coisas fortes, coisas de fato impactantes, marcantes, relevantes de Deus para a sua vida em cada um dos nossos Tadéis online, que acontece toda terça-feira às 20 horas. Você é o nosso convidado especial para fazer parte desse mover, no nome de Jesus. E também nós temos nossas células online. Nós temos a possibilidade de nos ver, nós temos a possibilidade de falar uns com os outros através das nossas células online, que acontece toda quarta-feira às 20 horas, bem como na quinta e outros dias, como domingo também, e sábados. Nós temos nos encontrado através de células online. Tem sido um tempo muito rico, muito poderoso, de comunhão, de exaltação do Senhor Jesus, um tempo de repartir, de compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Tem sido muito especial, e você é o nosso convidado especial para fazer parte disso tudo que está acontecendo no nome de Jesus. E as nossas lives através do Instagram, no sábado às 21 horas, tem sido fantástico. Ontem mesmo nós tivemos um tempo muito bom, muito especial, vale a pena você conferir. Está no IGTV da minha conta pessoal, que é @pr.wesleymenezes. Você pode usufruir, você pode desfrutar de tudo aquilo que Deus já tem falado no nosso coração através das lives passadas. E eu quero convidar para você estar conosco também nesse próximo sábado às 21 horas para mais uma live poderosa através do Instagram, no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso tudo. Eu quero repartir uma palavra ao seu coração, para nós falarmos a respeito de contribuição, e essa palavra se encontra no livro de 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 6. 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 6. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Aleluia. Eu quero falar a respeito disso, eu quero falar a respeito do poder da semente, o poder de uma semente. Eu sei que talvez seja um desafio para a nossa mente imaginar isso, mas quando você vê uma semente, na verdade você não está apenas vendo algo tão pequeno, você está vendo ali um potencial, o potencial de se transformar numa grande floresta. Antes de uma grande floresta existir, há sementes. As sementes é justamente esse início de um processo maravilhoso, de uma grande floresta se manifestar. E a partir dessa floresta se manifestar inúmeros frutos e uma grande multiplicação de colheita. Mas isso tudo está em função de uma semente. E quando você pega uma semente, na verdade é algo tão pequeno, não é mesmo? Algo tão pequeno na comparação com a terra, por exemplo. A terra é pesada e a semente é algo tão leve. Mas quando você coloca esse algo leve, que é uma semente, para dentro de uma terra preparada, acontece algo sobrenatural lá dentro. Há um segredo que acontece lá dentro, nesse lugar secreto, nesse lugar oculto, nesse lugar escondido. Lá acontece uma transformação. Lá acontece algo poderoso, algo extraordinário, algo sobrenatural. Com a incidência de luz, com a incidência de umidade através da água, talvez até mesmo com fertilizante, um processo maravilhoso acontece lá dentro. Essa semente, ela se transforma, ela entra numa mutação, e depois de um tempo há uma grande colheita. Por que eu estou falando isso? Porque essa palavra, ela é muito especial para nós. Essa palavra nos garante que há uma colheita sobrenatural por meio de uma semente que é lançada. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, nos deixa claro que há uma colheita que nós podemos esperar no Senhor.
que nós podemos esperar em Deus, mas essa expectativa, ela não será frustrada na medida em que nós, de fato, semearmos e semearmos muito. Aqui menciona que aquele que semeia pouco terá uma colheita, mas terá uma colheita pequena. Agora, aquele que semeia muito, que utiliza muitas sementes, esse terá uma grande colheita. Uma grande colheita. Eu quero convidá-lo a semear no reino de Deus. Eu quero convidá-lo a semear nos propósitos do reino de Deus. Eu quero convidá-lo a semear naquilo que a igreja local, aqui a Fonte Church em Indaiatuba, tem a fim de tocar vidas, a fim de abençoar pessoas. Nós estamos vivendo um tempo desafiador. A pandemia tem trazido desafio para muitas famílias. E é uma bênção, um privilégio que Deus tem nos dado como igreja, poder abençoar famílias. Inúmeras famílias têm sido abençoadas através de cesta básica, através de uma cesta de amor, por causa da sua doação, por causa da sua oferta. Deixa eu falar algo mais. Essa transmissão, ela só pode acontecer por causa da sua oferta. Essa semente que você lança é o que possibilita essa transmissão. Nós não teríamos nem esse dispositivo que está aí sendo utilizado, essa câmera para poder fazer essa transmissão, esse microfone não estaria aqui, eu não poderia estar aqui, esse local não existiria se não fosse a sua semente, se não fosse a sua generosidade. Por que eu estou falando isso? Para que você possa entender que a garantia de continuarmos fazendo aquilo que temos feito, e a possibilidade de alcançarmos ainda mais vidas, mais pessoas, impactá-las e influenciá-las pelo poder de Deus, isso é possível por causa da sua generosidade, por causa da sua contribuição. Por isso eu quero convidá-lo a semear e fazer com que aquilo que Deus está fazendo através de nossas vidas possa aumentar ainda mais, possa se multiplicar ainda mais. Meu desejo é que essa mensagem, essa pregação, essa palavra e esse mover de Deus em nosso meio possa tocar toda essa cidade para a glória do Senhor Jesus. Que milhares de indaiatubanos e aqueles que aqui vivem possam ser impactados por aquilo que Deus está fazendo na Fonte Church Indaiatuba. E como que nós alcançaremos tudo isso? Através da nossa própria generosidade. Essas sementes que Deus colocou aí na sua vida, as sementes que Deus colocou na minha vida, elas são a razão da manifestação de uma grande floresta. Há um poder na semente. Eu quero que você visualize isso, que a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta missionária, a sua oferta em função da cesta de amor, que possa gerar uma grande manifestação de uma colheita abundante aqui em solo indaiatubano, em nome de Jesus. Nesse exato momento está aparecendo para vocês as informações da nossa conta bancária. Através dessa conta bancária você pode fazer a sua transferência ou o seu depósito. Esse valor, ele é administrado para a glória de Deus, a fim de tocar muitas e muitas vidas. Que Deus abençoe a sua oferta e a sua contribuição. Nós teremos agora ainda um tempo de louvor, com mais uma canção para glorificar o nome do Senhor Jesus. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço o teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é
nada não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 É no Senhor. É no Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo que eu mais preciso, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Você que nos acompanha sabe que esse ano de 2020 para a Fonte Church em Indaiatuba é o ano do mais. E nós estamos numa série de mensagens desde janeiro de 2020 até agora, e nós continuaremos ministrando a respeito desse tema ao longo desse ano, a respeito desse mais de Deus para a nossa vida. E a mensagem de hoje, o tema é mais enraizados, mais enraizados. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 8. Jeremias, capítulo 17, verso de número 8. A palavra do Senhor nos diz assim: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes. Repito, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto.
Aleluia! Glória a Deus! Você percebeu como termina essa palavra? Não deixa de dar fruto, inclusive nos tempos de sequidão. Inclusive nas épocas em que não se tem a expectativa de que possa gerar fruto. A questão do fruto na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, é algo muito importante. E a verdade, eu posso garantir isso por meio da leitura bíblica, de que o Senhor te chama e me chama para nós vivermos algo extraordinário, algo poderoso, algo muito especial. E esse algo muito especial de Deus para a sua vida, bem como para a minha vida, envolve a frutificação. O Senhor quer que nós frutifiquemos e que esses frutos permaneçam. E quando nós falamos a respeito de fruto, é importante nós entendermos que quando a gente fala de fruto, a gente está falando a respeito de legado, a gente está falando a respeito de transformação, a gente está falando a respeito do destino profético, do chamado de Deus para a nossa vida. Isso é tremendo. E como que a gente pode definir o fruto? O fruto, ele pode ser definido como o resultado de vivermos no Senhor. A verdade é essa. O fruto, ele é o resultado de nós vivermos no Senhor, de permanecermos nele. Tem um ministrante, um pastor, um homem de Deus, chamado Benny Libsher. Ele é o fundador do Jesus Culture, e ele tem uma menção que ela é muito interessante. Ele diz assim, fruto significa que quando alguém provar a sua vida, ela terá gosto de Jesus. Olha que coisa especial. Ele está dizendo que fruto significa justamente isso. Quando alguém se aproxima dessa árvore e arranca então um fruto, e ele prova esse fruto, o gosto que sente é o gosto de Jesus. É o gosto do próprio Jesus. Ou seja, o fruto da sua vida, o fruto da minha vida, garante que as pessoas, ao provar a nossa vida, possam sentir o gosto do próprio Jesus, daquilo que ele faz na nossa história. E a verdade é que, ao longo da nossa caminhada com o Senhor, muitos de nós já recebemos palavras poderosas de Deus. E essas palavras poderosas de Deus, elas sinalizam o destino profético da nossa vida. E elas de algum modo, elas sinalizam aquilo que Deus está nos dando como dons, como talentos, a fim de cumprirmos o propósito do Senhor. E essas palavras apontam para um futuro. Elas apontam para algo grandioso que Deus vai manifestar. Só que é importante nós entendermos que elas estão muito ligadas ao fruto em si. O fruto, ele é a última coisa de um processo. O fruto é justamente aquilo que se segue ao final. É aquilo que se evidencia ao final. E nós vivemos numa geração, de um tempo, em que as pessoas, elas querem frutos. Elas querem frutos até mesmo para poder mostrar nas redes sociais. Afinal de contas, é tão belo, é tão maravilhoso, é tão rico e é tão engajador mostrar os frutos da nossa caminhada com o Senhor. Mas é importante nós entendermos que existe uma diferença entre a semente e o fruto. E na verdade, quando Deus ele atua na nossa vida, Ele nos dá sementes e que sinalizam o fruto final. Mas nós precisamos entender o valor do processo entre a semente e o fruto. Quando Deus nos dá a semente de um sonho, de um chamado, de um propósito, Ele está sinalizando o fruto que Ele almeja manifestar através da nossa vida. E que quando as pessoas forem influenciadas, impactadas através da nossa vida, elas degustarão o próprio sabor de Jesus na nossa história. Mas, para isso acontecer, nós vamos precisar valorizar aquilo que é chamado de o processo, para poder chegar até lá. E é justamente sobre isso que Jeremias está falando aqui. Essa palavra de Jeremias, ela fala a respeito do ribeiro, ela está falando a respeito desse córrego, dessas águas vivas que passam ali. E essa palavra deixa claro para nós que a presença do Senhor, na verdade nós podemos deixar isso mais claro ainda, Jesus, Ele é essa água viva, que nos traz vida. E o nosso chamado é justamente estar conectado a esse ribeiro, estar conectado a essas águas correntes, a essas águas vivas. Caso contrário, o fruto não vai se manifestar. Esse é o mesmo princípio da videira. Quando Jesus fala a respeito da videira, Ele basicamente diz que nós precisamos estar ligados a Ele. E aqueles que permanecem nele, esses darão muitos frutos, e esses frutos permanecerão.
Mas qual que é o segredo aqui que é importante ser mencionado nessa noite para que você possa entender a importância, a relevância de estar enraizado? É justamente esse detalhe aqui. O detalhe é que a árvore, ela pode até estar perto da água, mas se ela não tiver enraizada ao ponto de chegar e tocar naquela água, ela não vai frutificar e ela vai morrer com o passar do tempo. Essa árvore, ela está fadada à morte se ela não estiver conectada ao ribeiro. A passagem que nós lemos, ela fala justamente a respeito disso. Ela diz assim, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, mas agora ela vai mais profundo. E diz assim, que estende as suas raízes para o ribeiro. Se nesse processo tiver algo que impeça essas raízes de se estender até o ponto de tocar no ribeiro, todo o processo vai ser comprometido. Então, o segredo não está necessariamente em parecer uma árvore bonita. Parecer uma árvore bonita fala de aparência. E nós vivemos numa geração que preza muito e valoriza muito a imagem e a aparência. É a geração das melhores fotos tiradas, é a geração dos filtros, é a geração que busca apresentar o melhor para impactar e de algum modo tentar influenciar outras pessoas. É uma geração que preza pela atenção alheia, e essa atenção é determinada muito pelo visual, muito pela aparência. Mas o segredo aqui dessa palavra não está em parecer ser uma árvore bonita. Não está em estar até mesmo publicamente se apresentando como uma árvore próximo ao ribeiro. Porque alguém poderia falar assim, não, se estiver próximo ao ribeiro já é o suficiente. Não é estar próximo ao ribeiro. Não basta estar próximo a Jesus. É necessário, e o segredo aqui dessa frutificação está em ser enraizado. O segredo está nas raízes. As raízes determinam a vitória, a eficácia, o sucesso. Você pode estar focado ao longo da sua vida nos resultados palpáveis, nos resultados visíveis da sua vida. Mas Deus, Ele está muito mais interessado naquilo que a gente pode chamar de um sistema secreto. E esse sistema secreto de Deus, na sua vida bem como na minha, para determinar que nós sejamos essa árvore aqui, de Jeremias capítulo 17, verso 8, o segredo é justamente que as raízes internas, elas estejam conectadas, ligadas a Deus. As raízes da sua vida precisam estar com o Senhor. Amém? Isso é fundamental, isso é tremendo. E quando nós falamos disso, é importante nós dizermos o seguinte: quando essas raízes estão tocando o ribeiro, quando essas raízes estão aprofundadas o suficiente para tocar o ribeiro e essas águas vivas, não importa tanto o que acontece lá de fora. O tempo pode mudar, o clima pode mudar, a estação pode mudar, mas o que determina a vitalidade dessa árvore e o quão saudável essa árvore está justamente na qualidade das raízes que ela tem. Essas raízes invisíveis, para quem está na superfície, elas são determinantes para que a frutificação de fato aconteça. Então, qual é o segredo para uma vida assim, para uma vida frutífera? Se eu estou mencionando que o sistema secreto de Deus está nas raízes, por que isso é tão importante? Qual que é a relevância, qual que é a importância desse sistema secreto de raízes que eu estou mencionando? Primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui a respeito disso. Quando esse sistema secreto de raízes, ele existe, ele faz com que você possa ser grande por dentro. Ser grande por dentro. Isso é fundamental. Deixa eu compartilhar uma palavra com você. Essa palavra se encontra em 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, nós temos o registro de quando Davi foi escolhido por Deus.
E lá o Senhor diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o homem, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Essa palavra, ela se dá justamente no contexto em que Samuel vai até a casa de Jessé para orar sobre aquele que seria o novo rei sobre Israel. E lá tem os filhos de Jessé, todos eles estão ali, e ele olha para um, olha para outro, ele tem impressões diante desse olhar. E as impressões dele sobre o primeiro filho primogênito de Jessé era a maravilhosa impressão, porque ele tinha altura suficiente, parecia um grande rei, tinha uma aparência de ser o rei, mas o Senhor, quando ele vai orar por esse homem, por esse jovem, Deus deixa claro no seu coração que esse não seria o rei. E aí então Deus fala com Samuel justamente isso, dizendo basicamente o seguinte, olha, o homem vê a aparência, o homem só consegue ver aquilo que está aparente, mas Deus, ele vê o quê? Ele vê o coração. E quando Deus fala isso, de que vê o coração, Deus está falando justamente desse sistema secreto. E esse sistema secreto é justamente, são as raízes. São justamente as raízes. Quando você vê uma árvore enorme, e ela é uma árvore enorme e duradoura, é uma árvore já de muito tempo, você sabe que está ali, você pode ter a certeza de que você só está vendo algo que está acima da superfície. Porém, aquilo que está abaixo da superfície é muito maior. Se nós pudéssemos perceber o tamanho das raízes daquela árvore, nós ficaríamos com certeza animados de perceber o quão grande e quão forte ela é. Então tudo aquilo que nós vemos na parte de cima, que nos impressiona, na verdade é apenas uma pequena parte de aquilo que de fato é importante e relevante, porque o que garante a sustentação daquela árvore é justamente o seu sistema de raízes. O sistema de raízes é sempre maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem perceber. O sistema de raízes, ele é sempre maior e mais forte do que aquilo que suporta em cima daquela árvore. Isso é tremendo. E o que é esse sistema de raízes, senão o coração? Quando Deus olha para Davi, Deus vê em Davi um homem que tinha um coração pronto a ser expandido pelo Senhor. Ele era jovem ainda, ele era um menino ainda, mas quando Deus olha para Davi, escolhe Davi justamente porque Davi tinha um coração capaz de ser expandido pelo Senhor, capaz de permitir com que as raízes profundas desse coração estivessem conectadas ao Senhor. O que é o coração? É o lugar da nossa alma onde Jesus encontra você, onde Jesus te encontra, onde Jesus me encontra, de fato e de verdade. Quando a gente fala de coração, a gente está falando de um lugar que pode até parecer frágil, mas que na verdade é o lugar onde o Senhor faz a sua obra e garante que essa obra seja frutífera, garante que os sonhos, os propósitos e o chamado dele para a nossa vida de fato aconteça. A nossa tendência natural é sempre ficar impactado com aquilo que está do lado de fora. E as pessoas, por vezes, gastam muito tempo em função daquilo que está do lado de fora. Elas querem fazer cursos de como falar bem, de como falar melhor, de como ter uma oratória impactante, perfeita, uma retórica que de fato possa ser maravilhosa na avaliação para as pessoas, mas isso não garante os resultados, isso não garante os frutos, porque isso é apenas algo do lado de fora. As pessoas, às vezes, elas querem garantir uma impressão de profundidade, mas isso também não garante. Tem pessoas que apostam simplesmente na estética. Elas querem parecer bonitos, querem parecer inteligentes, elas querem parecer bem-sucedidos, elas querem oferecer, de algum modo, algo que possa impressionar os outros. Mas lembre-se disso que eu estou mencionando. Isso é apenas o que é visível aos olhos. Isso não é garantia de frutificação. E pode até mesmo gerar uma certa hipocrisia, fazer com que a pessoa pareça inflada do lado de fora, quando na verdade as suas raízes são pequenas. E o que vai acontecer quando uma árvore é grande, mas as raízes são pequenas? No primeiro vento que bater, o que vai acontecer com essa árvore? Ela vai tombar, ela vai cair, por uma razão: as raízes, elas são pequenas, são frágeis.
vem uma tendência, vem um vento, e é capaz de levar tudo aquilo que foi elaborado, tudo aquilo que cresceu, visível aos olhos. E não é isso que Deus quer para a sua vida, nem é isso que Deus quer para a minha vida. Deus deseja que tanto você quanto eu, nós possamos ser sempre maiores por dentro do que por lado de fora. O nosso lado de fora, ele precisa estar ligado àquilo que nós somos de fato do lado de dentro. E esse lado de dentro fala a respeito da nossa relação e o quão alicerçados e quão enraizados nós estamos no amor de Jesus, no amor de Deus, que nos alimenta, que nos fortalece. Não podemos, na verdade, ficar tão maravilhados apenas com aquilo que está lá de fora, porque quando vem o vento, quando vem as tendências, ou até mesmo as circunstâncias mudam, se a nossa raiz for pequena, for curta, nós iremos cair. E essa é a razão de que muitas pessoas caem na nossa geração, bem como todas as demais gerações que nos antecederam. O segredo aqui é nós apostarmos e crescermos por dentro primeiro. Afinal de contas, nós crescemos por dentro. Se as raízes forem profundas, até o ponto de chegar no ribeiro, até o ponto de chegar nas águas vivas, nós estaremos com certeza garantindo que essa árvore exteriormente, ela vai crescer, ela vai ser pujante, ela vai ser relevante, ela vai impactar, ela vai fazer sombra sobre muitos, ela vai ser um ninho para hospedar a muitos, e ela vai manifestar muitos frutos no nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você. Talvez esse processo demore. Talvez esse processo não seja imediato, rápido, mas ele é importante e necessário, porque o sistema secreto, ele não vai ser visto por muitos, ele talvez até demore mais do que você espera e gostaria, mas é ele que determina uma transformação poderosa, capaz de tocar a vida de muitos. Segundo ponto dessa ministração em relação ao sistema secreto das raízes, para nós sermos mais enraizados. Segundo ponto é, esse sistema secreto, esse sistema dessas raízes que fica abaixo da superfície, eles garantem mais uma realidade. Eles fazem com que a gente possa expandir a visão. Podemos expandir a nossa visão. Quando nós apostamos nesse sistema secreto, nós podemos expandir a nossa visão. Deixa eu compartilhar com você mais uma passagem bíblica. Ela se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, verso número 18. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Uau, que coisa tremenda. Deixa eu mencionar isso para você. Por que eu menciono que a nossa visão ela é expandida na medida que nós apostamos nesse sistema secreto? Porque quando você aposta no sistema secreto, você não fica refém de decisões a curto prazo, mas você entende que as decisões que você tem, elas tocam a longo prazo. E isso faz com que essas decisões não sejam imediatistas, mas elas sejam consideradas diante do Senhor. Elas são decisões sábias. Você começa a tomar essas decisões não em função de algo aqui e agora, mas você passa a tomar decisões levando em consideração o longo prazo, até mesmo aqui, como diz essa palavra, a eternidade. O aspecto da eternidade, ele muda as nossas decisões no nosso cotidiano, as decisões do nosso dia a dia. Você não confunde mais agora a visibilidade com relevância. Você busca agora de fato relevância, algo que seja significante, algo que possa ser algo que impacta a vida das pessoas e que influencia e que deixa um legado. E não apenas algo que é visível, não apenas impactado e impressionado por visibilidade, mas sim pela capacidade de marcar as pessoas. Você não confunde um sucesso verdadeiro da palavra de Deus com uma mera e simples popularidade. Você passa a apostar naquilo que de fato marca uma geração e que tem a capacidade de estabelecer um legado para a próxima geração. Você é capaz de prosseguir e de avançar mesmo diante dos cenários mais
catastróficos e piores. Por quê? Porque você está investindo em algo que está no secreto, não é algo que está na superfície, sujeito à intempérie do tempo, sujeito às mudanças climáticas, mas você está investindo naquilo que é seguro, naquilo que é o que toca o ribeiro. Aleluia, glória a Deus, que coisa tremenda. A verdade é que na nossa vida não importa tanto quanto como que nós começamos, o mais importante da nossa história é como que nós vamos terminar. E por que eu falo isso? Porque esse tema aqui de expandir a visão nos torna de fato e de verdade relevantes. Nos torna de fato e de verdade relevantes. Qual é a relevância de alguém que começa bem, mas não termina aquilo que começa? Nenhuma. Na verdade, gera uma frustração. Gera uma expectativa que vai frustrar a expectativa dos outros, vai frustrar as pessoas à nossa volta. É muito bom a gente começar, é muito bom a gente sonhar, é muito bom a gente desbravar, é muito bom ser protagonista, mas o que mais importa na nossa vida, de fato, é terminar aquilo que a gente começa. E para isso acontecer, nós vamos precisar investir cada vez mais nesse sistema secreto de raízes profundas a tal ponto de tocar no ribeiro, conforme diz a palavra de Deus. Terceiro e último ponto, sobre ser enraizado, mais enraizado. Como que nós podemos viver esse sistema secreto de raízes? Está em Salmo 16, versículo 11. Eu quero falar a respeito de aproveitar todo o processo, de desfrutar de uma alegria ao longo de todo o processo. Salmo 16, verso 11 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença existe plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Uma das coisas maravilhosas que Davi registra aqui para nós é de que ao longo desse processo ele aprendeu a desfrutar alegremente e desfrutar das delícias do Senhor, das delícias de conviver com o Senhor e de se entregar ao Senhor. Que coisa gloriosa. Eu acredito que quando Davi fala isso, ele está relembrando das experiências que ele teve com o Senhor no campo, na caverna, em meio às guerras, no palácio, ou seja, em todas as ocasiões. A presença de Deus, ela é imutável. A presença de Deus, ela não muda, mas as fases desse processo certamente mudam. E quando essas fases mudam, muitas vezes nós somos tentados a viver essas fases do nosso jeito e quebrar o processo de Deus. E qual que é a tentação em meio a esse processo do Senhor? A tentação que nós temos é justamente querer olhar para o processo da vida dos outros. A tentação é de nós resistirmos às lições que Deus está trazendo para a nossa própria vida a fim de nos ensinar. As tentações, elas existem de nós tentarmos acelerar o processo ou até mesmo queimar algumas etapas. Mas é importante nós entendermos que se nós fizermos isso, nós acabaremos por atrasar o processo verdadeiro, real de Deus para a nossa vida. Deus, ele não nos chamou para nós assistirmos apenas a algumas aulas opcionais desse processo de Deus. Muito pelo contrário, o desejo dele é que nós possamos nos desenvolver ao longo desse processo. E nós nos desenvolvemos na medida que nós avançamos nossas raízes para dentro desse ribeiro. Como que nós podemos viver alegremente e desfrutar e aproveitar todo esse processo? Eu acredito que a chave disso é confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar que Deus tem o controle do tempo. O tempo está nas mãos do Senhor. E Ele atua por meio do tempo, a fim de fazer com que os propósitos dEle se manifestem em nossa vida. Fazer com que a frutificação de fato ela aconteça. Ter a confiança nas ordens do Senhor, nos mandamentos de Deus, nos comandos de Deus. Não pular etapas, mas confiar que aqueles comandos, aquelas ordenanças, elas são as melhores coisas que Deus poderia dar para a nossa vida. Ter a confiança no plano de Deus. Aprender a aproveitar cada etapa, a amar de verdade, se alegrar com esse plano que Deus está manifestando em nossa vida. Isso tudo vai nos ajudar a desfrutar e a aproveitar todo esse processo. Não ame o fruto, não ame somente o fruto, ame a atuação de Deus ao longo desse processo da sua vida. Ame as raízes, ame aquilo que Deus está fazendo por meio dessas raízes fortes, essas raízes que vão até
onde o ribeiro está. Lembre-se que o segredo dessa frutificação está justamente nesse sistema secreto de raízes, que fica nesse lugar secreto, oculto, nesse lugar que não é superficial, que não está acima da superfície, mas está no lugar profundo. Cresça para baixo, e na medida que você cresce para baixo, com toda certeza, você vai crescer muito e muito para cima. Então, grave isso. Esse sistema secreto, ele é composto dessas 3 realidades que eu mencionei para você aqui hoje. Ele faz com que a gente seja, primeiramente, grande por dentro. Esse sistema secreto faz com que a gente possa expandir a nossa visão. Não apenas pelo aqui e agora, limitados pelo aqui e agora, mas expandir até mesmo para a eternidade. E esse sistema secreto, ele nos dá a possibilidade de aproveitar e de nos alegrar nesse processo, até que a frutificação, de fato, ela ocorra, ela aconteça. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Que essa mensagem possa estabelecer um nível de frutificação ainda maior na sua vida, na mesma medida em que você cresce para baixo, na mesma medida em que você aprofunda as suas raízes até tocar no Senhor, até tocar no ribeiro, até tocar nas águas vivas, até tocar nessas águas correntes do Senhor para a sua vida e bem como para a minha vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu clamo que essa palavra não seja apenas uma boa palavra para nós meditarmos, mas que ela se torne uma realidade na nossa vida e que nós possamos ser mais enraizados. Eu clamo, Pai, no nome de Jesus, ao Senhor, que as nossas raízes sejam profundas, tão profundas ao ponto de tocar no ribeiro. Que nós não nos cansemos de nos aprofundar mais e mais e mais até o Senhor. Que o nosso coração se expanda a fim de que essas raízes toquem o Senhor. E que do Senhor venha toda a força, o alimento, o vigor que nós precisamos para que o Senhor possa frutificar através da nossa vida. E que esses frutos, quando as pessoas comerem desse fruto, elas possam sentir o gosto de Jesus na nossa trajetória, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana poderosa e abençoada, e que nós possamos, no nome de Jesus, esticar as nossas raízes para esse lugar mais profundo, crescer para baixo, até o ponto de que Jesus possa garantir uma frutificação permanente, duradoura e maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.